Olá, este é o grupo Família com Graça. Eu sou Tassiano Cassimiro, responsável pelo grupo, responsável pelas postagens, e a nossa oração é que o Senhor abençoe as nossas famílias grandemente em Cristo Jesus. A palavra de hoje é direcionada aos filhos e também aos pais. Em Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Veja que Paulo está dizendo aos filhos que é justo aos mesmos obedecerem aos seus pais. E esta obediência tem que ser no Senhor. Lembremos-nos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um exemplo de obediência para com Deus o Pai. Os filhos devem ter Jesus como modelo de obediência e assim obedecer aos seus pais, porque isto é justo, isto é correto, isto é louvável ao Senhor. As Escrituras, principalmente em Provérbios, nos diz que um filho que honra, ou melhor, o filho obediente, ele é a coroa dos pais. Ele alegra o coração dos pais. Então, não esqueça, você, filho, de ser obediente aos seus pais. Em seguida, no versículo 2, o apóstolo diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e tua mãe. Quantos filhos não honram seus pais? Quantos filhos insistem em desobedecer aos seus pais? Quantos filhos, ao invés de trazer alegria, são verdadeiros instrumentos de desonra, de tristeza, de vergonha para os seus pais? Mas o texto bíblico diz que os filhos devem honrar aos seus pais, e este mandamento, o mandamento de Êxodo capítulo 20, é o primeiro mandamento com promessa. Paulo continua dizendo: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É uma promessa de Deus de que os anos de um filho obediente serão prolongados. Este prolongamento é uma bênção de Deus para os filhos que honram os seus pais. Vejamos como é vergonhoso. Pais hoje idosos são abandonados por seus filhos, filhos que foram criados com muito esforço, com muita dedicação e em muitas ocasiões com muito sacrifício, mas depois que os pais estão velhos, filhos abandonam seus pais, colocam seus pais em asilos e dificilmente vão visitá-los, sem contar também aqueles filhos e filhas que se aproveitam de seus pais já com a saúde debilitada e tendo o filho o direito de receber o valor, o salário, a aposentadoria no lugar do seu pai ou acompanhado do pai, fazem uso do dinheiro de forma escusa, deixando o seu pai passar por necessidade. Quem age dessa forma, age contra o Senhor. Quem age dessa forma, age contra o mandamento do Senhor de que os filhos devem honrar seus pais, devem cuidar dos seus pais também na velhice. E o último versículo, versículo de número 4, o apóstolo diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo falou para os filhos, mas também não esqueceu dos pais e disse que os pais não devem provocar a ira de seus filhos.
Precisamos, como pais e mães, ter muito cuidado com o que falamos, com o que fazemos, na forma como lidamos com os nossos filhos, para não lhes provocar a ira. Nós somos falhos, erramos de diversas maneiras, mas precisamos pedir a iluminação do Senhor para não provocar a ira dos nossos filhos e assim criar os nossos filhos na disciplina, ou seja, na palavra do Senhor, nos preceitos do Senhor, na vontade do Senhor e na admoestação do Senhor. Muitas vezes, os pais deixam a educação religiosa de seus filhos na costa do padre, do pastor, da igreja, mas as Escrituras nos diz que você, pai, que você, mãe, deve ser ou é o primeiro responsável em ensinar para a criança a palavra do Senhor, criá-lo na disciplina e na admoestação. Haverá momentos em que os nossos filhos precisarão ser admoestados, não só ensinados, mas admoestados, confrontados, mas isto deve ser feito no Senhor. Aqui cabe uma pergunta: como você tem criado seu filho? No ensino, na disciplina do Senhor, na admoestação do Senhor, ou tem dado essa responsabilidade ao Estado, à igreja ou aos avós? Precisamos ter cuidado. Vamos cumprir a nossa parte como pais. Vamos ensinar os nossos filhos. Vamos orar por eles e também orar com eles. Vamos criá-los na admoestação do Senhor, porque isto de fato é agradável. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos guarde, tanto filhos quanto pais, para que a nossa família seja uma família com graça. Se você deseja fazer alguma pergunta, você pode colocar lá no Facebook, onde será publicado este vídeo, a pergunta relacionada a filhos, a casamento, a comportamento, e nós iremos responder na medida do possível. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.